Oi, gente! Sejam muito bem-vindos nesse canal. Se você tá assistindo esse vídeo aqui é porque eu estou dando um passo de fé. Então, sabe, me abençoa aí através da sua visualização, através da sua curtida, através do seu comentário, através do compartilhamento, que isso vai ser a resposta também de Deus na minha vida, tá bom? Gente, meu nome é Sara e eu tô aqui hoje para compartilhar a palavra de Deus com você e um pouco daquilo que eu tenho ouvido do Senhor nesses últimos dias, que inclusive tem muito a respeito desse passo de fé também de começar um canal aqui no YouTube. Então seja muito bem-vindo, que Deus abençoe sua vida. Só de você estar aqui, eu creio que você já é uma resposta de Deus para as minhas orações e também que eu possa ser uma resposta de Deus para aquilo que você tem orado aí na sua casa e na sua vida. Então que Deus te abençoe. Gente, eu quero compartilhar hoje a respeito de incredulidade. E o que é incredulidade? A incredulidade nada mais é do que a falta de fé. A incredulidade, ela representa... Passou um mosquito aqui, o TDAH. Não, gente, mas é um mosquito realmente, né? Enfim, tem que colocar preto assim nessa parte. A incredulidade, ela é a falta de fé, ela é um ateísmo. E talvez você tá me assistindo aqui e você pode pensar, eu não sou ateu, eu creio em Deus, eu creio em quem Deus é, eu sou um professante da fé cristã, só que a incredulidade pode estar enraizada no seu coração, muitas vezes te impedindo a dar passos de fé e passos de coragem, coisas que Deus pode estar compartilhando com você. Então eu quero compartilhar uma palavra aqui, uma palavra que está lá em Marcos 9, capítulo 9, Marcos capítulo 9, versículo 24, que diz assim: imediatamente o pai do menino exclamou: creio, ajuda-me a vencer a minha incredulidade. Qual que é o contexto que está acontecendo aqui nesse fato com o pai desse menino? Ele tinha um filho endemoniado e ele levou o filho diante dos discípulos de Jesus para que os demônios fossem expelidos, só que os discípulos de Jesus, eles não conseguiram expulsar aquele demônio. Eles não conseguiram expulsar aquele espírito imundo que estava no corpo daquele menino. Então Jesus, ele fala para eles: ó geração incrédula, até quando eu estarei com vocês? Até quando terei que suportá-lo? Traga-me o menino. Então eles levaram aquele menino que estava endemoniado diante de Jesus e Jesus, ele perguntou, né, pro pai daquele menino há quanto tempo o menino estava assim, e ele falou: olha, desde a infância dele está assim. Desde a infância ele se encontra endemoniado. Aí ele responde: muitas vezes esse espírito tem lançado no fogo e na água para matá-lo. Mas se podes fazer alguma coisa, tem compaixão de nós e ajuda-nos. Esse homem estava diante do próprio Deus, aquele que pode fazer todas as coisas, aquele que pode realizar o impossível, e ele responde para Jesus: se podes. Por quê? Porque o cenário de incredulidade que esse homem estava vivendo era muito grande. Ele tinha acabado de levar o filho diante dos discípulos de Jesus e eles não conseguiram fazer nada, não conseguiram expulsar o demônio daquele menino. Então, quando ele chega diante de Jesus, o coração dele já está cercado de uma incredulidade. O coração dele já está talvez frustrado. Esse menino estava assim desde a infância. Pensa o quanto esse pai já não tinha feito para tentar ajudar o próprio filho. E quem é pai sabe que quem é pai, mãe, não consegue ver os filhos sofrendo. Eu não sou mãe ainda, mas eu sei, a minha mãe e o meu pai, eles não conseguem me ver sofrendo. Eles sofrem junto comigo também quando eu estou sofrendo alguma coisa. Então, o pai desse menino, provavelmente ele já tinha feito diversas coisas para tentar ajudar o próprio filho. E agora ele está diante de Jesus, testemunhando e relatando aquilo que ele já tinha vivido. Ele falou: olha, se podes, tem compaixão de nós. E aí Jesus responde para ele: se eu posso? Quê? Você sabe com o que você está falando? É quase isso, né? Na linguagem de Sara de ser. Então Jesus, ele dá uma resposta para o pai daquele menino a respeito da fé dele. E aí Jesus fala para ele: olha, tudo é possível àquele que crê. Tudo é possível àquele que crê. E aí, mais uma vez, a gente vê o quanto a incredulidade já estava cercando o coração daquele homem. Porque ele cria que o menino poderia ser curado, que aqueles demônios poderiam sair do próprio filho, mas talvez pela frustração, talvez pelas coisas que ele já tinha vivido, talvez pelas experiências da vida dele, talvez por tanto percorrer caminhos longos a respeito de uma solução para aquele problema, ele falou: olha, eu creio. Porque ele realmente cria, gente. Ele estava atrás de um milagre. Ele estava no lugar certo, ele estava diante da pessoa certa. Só que depois de tanta frustração, ele falou: eu creio, mas me ajude na minha incredulidade. E o que mais Deus tem falado comigo é a respeito desse ambiente mesmo de incredulidade que muitas vezes cerca o nosso coração. Porque se você é cristão, talvez você já ouviu muitos testemunhos de milagres, muitas pessoas que fizeram viagens missionárias, não tinham nada e Deus enviou elas, sabe? Com que dinheiro? Eles nem sabem. Com que capacidade? Eles nem sabem. Mas Deus fez porque a palavra de Deus estava sobre a vida deles. E eles se moveram em fé, eles resolveram dar um passo de fé e Deus enviou eles. Então nós frequentemente temos testemunhos a respeito desses milagres, nós frequentemente temos contato com pessoas que já viveram coisas sobrenaturais com Deus, mas é difícil. É difícil o quê? Quando é conosco, porque aí nós temos que dar um passo de fé.
Nós temos que caminhar em cima de algo que nós não estamos vendo. Lembra de Abraão quando Deus falou com ele, sai da sua terra, do meio da tua parentela e vai para um lugar que eu te mostrarei. E Abraão simplesmente fez aquilo que Deus estava dizendo para ele. Ele se moveu em fé e por isso ele é considerado um herói da fé. Lá em Hebreus 11 vai descrever a listagem dos heróis da fé e tá lá Abraão considerado um pai na fé. Por quê? Porque ele teve coragem e ousadia de dar passos em relação àquilo que Deus estava falando para ele. Então talvez você e também eu, muitas vezes nós passamos por esse ambiente de incredulidade. E um ambiente de incredulidade ele precisa ser quebrado. Por quê? Porque nós estamos diante daquele que é o próprio Deus. Daquele que diz para mim e para você que se crer, tudo é possível ao que crer. Então eu não sei aquilo que Deus tem depositado no seu coração como missão, eu não sei aquilo que Deus tem confiado nas suas mãos, aquilo que Deus tem compartilhado contigo, mas uma coisa eu sei, que é aquilo que Jesus está determinando aqui, que é que tudo é possível àquele que crê. Então, se você está com dificuldade de crer e de dar passos de fé, porque fé é isso, sabe? É a certeza de coisas que ainda nem aconteceu, mas nós estamos aqui, ó, caminhando em cima de uma palavra. Então, se Deus ele tem te chamado para fazer algo, se Deus está compartilhando algo no seu coração e que talvez está te desafiando além daquilo que coisas que você nunca viveu e você pensa, cara, como é que eu vou viver isso? Você precisa se chegar diante de Jesus e dizer, Senhor, eu creio que é o Senhor que está falando isso, mas me ajude na minha incredulidade e comece a dar passos de fé, não na sua própria capacidade, porque nós mesmos sozinhos já o era, mas é de acordo com aquilo que a palavra do Senhor tem dito sobre nós. A palavra de Deus, ela sustenta o universo. Pensa só no Deus que sustenta o universo, ele também sustenta a minha e a sua vida. Então que você possa dar respostas para Jesus nesse dia, sabe? Não esconda a sua incredulidade, porque a incredulidade, ela rouba o ambiente de fé. Por quê? Porque nós precisamos crer que o Senhor é aquele que pode fazer o impossível. Então não deixe com que o seu coração seja assaltado pela incredulidade, mas chegue diante de Deus com toda a sinceridade e fale, Senhor, eu creio, mas me ajude na minha incredulidade. Que nesse dia você possa dar passos de fé, em nome de Jesus, que Deus abençoe sua vida e eu quero orar por você. Senhor, muito obrigado por essa pessoa que está assistindo esse vídeo. Muito obrigado, Deus, porque o Senhor nos chama para andar além da nossa capacidade. E não é por nós, Deus, é por quem o Senhor é, e o Senhor é digno da nossa obediência. Eu abençoo essa pessoa e eu oro para que ela possa dar passos de fé nesse dia, em nome de Jesus. Muito obrigada por você que assistiu até aqui, que Deus te abençoe. Um beijo, um abraço e a gente vai melhorando esse canal aqui em nome de Jesus. Amém! E eu quero postar vídeo toda sexta-feira, em nome de Jesus. Yes, yes, yes. Deus te abençoe.